Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é professor Paulo Sérgio Gurgel mais uma vez e vamos dar continuidade com nossa aula, com nosso curso, de Introdução à Microinformática. Vamos começar? O início dos anos 70. Vamos falar aqui sobre a computação moderna propriamente dito. Então, no início dos anos 70, Bill Gates e Steve Jobs começaram as carreiras deles, né? Para Jobs foi em 1976 e para Gates foi em 1975, sendo assim a criação da Microsoft em 1975, naquela famosa garagem, e a criação da Apple em 1976. Nessa época, ambos eram, de certa forma, parceiros. A Apple e a IBM trabalhavam juntos. A Microsoft também trabalhava com a IBM, sendo que a Apple desenvolvia os hardwares da IBM, enquanto a Microsoft desenvolvia os softwares que a IBM usava. Mais especificamente, trabalhava no desenvolvimento do MS-DOS. A relação se manteve amistosa até meados da década de 80, certo? Quando a Microsoft passou a vender o sistema operacional para os computadores da Apple. Para ter uma ideia, nessa época, metade da receita de Bill Gates, né, metade da receita da Microsoft, vinha da venda de softwares para os computadores da empresa da maçã, no caso da Apple, beleza? Windows da discórdia. Por que Windows da discórdia? Porque foi a grande ruptura na amizade, por assim dizer. Amizade não, na parceria entre as duas empresas. No final da década de 80, a Microsoft lançou a primeira versão do sistema operacional Windows, o sistema operacional Windows. A Apple não gostou nada dessa ideia, pois achou que um sistema desenvolvido de forma gráfica ao invés de textual, como era o MS-DOS, não passava de uma cópia do sistema da Apple, chamado Macintosh. Ou seja, passou de um sistema operacional de texto, que era o MS-DOS, para um sistema operacional gráfico. Aí a Apple achou ruim porque era parecido com o sistema do Mac, né? O Macintosh. A Apple entrou na justiça contra a Microsoft e o processo se arrastou por 6 anos. Ao final, a empresa de Steve Jobs saiu derrotada nos tribunais, mas já era tarde demais. De qualquer forma, a Microsoft, com o sistema operacional Windows, havia dominado quase que completamente o mercado de sistemas operacionais. O Windows da discórdia. Vamos olhar aqui como era o Windows. O Windows 95 era assim, o Windows 98 era assim, enquanto o Mac OS era daquela forma, o 7, né? E o Mac OS 8 era daquela forma. Notamos aí que realmente, de fato, existe uma semelhança, porque para a época só existiam dois sistemas operacionais, o Windows e Mac. Então, de forma gráfica, dois sistemas operacionais gráficos. E a gente nota aí, de fato, que graficamente o sistema do Windows, né, era idêntico ao Mac. E não é coincidência isso não, vamos ser sinceros, que boa parte dos desenvolvedores do macOS também acabaram trabalhando para a Microsoft. Então, de certa forma, eles pegaram um pouquinho das ideias sim. Vamos ser sinceros, no mundo da tecnologia, esse lance de roubar a ideia é até que bem comum. Steve Jobs e Bill Gates, amigos, porém rivais. Por quê? As relações voltaram a se acalmar apenas na segunda metade da década de 90. Naquele momento, a Microsoft era uma das maiores empresas do mundo e seus índices de crescimento não paravam de subir. Até hoje é uma das maiores empresas do mundo. A Apple, por outro lado, enfrentava uma série de problemas financeiros e com dificuldades financeiras pesadas, por assim dizer. Depois de um tempo gasto, né? Depois de um tempo gastado, Steve Jobs resumiu o comando da Apple, reassumiu, né, o comando da Apple e firmou uma parceria com a Microsoft. Então, a Microsoft e a Apple firmaram uma parceria depois de muito tempo gasto, com perda de tempo, de rivalidade, até rivalidade não só financeira, rivalidade comercial, até na questão de marketing. Depois de muito tempo, eles reassumiram a parceria, né? E de fato, essa parceria foi boa, né? Com um novo acordo, a Microsoft investiu 150 milhões em ações da Apple, tirando assim a Apple da, da força, né? Tirando a Apple do prejuízo financeiro e das dificuldades financeiras que ela estava até então. Muito tempo depois, agora já em 2000, a Apple se vingou, por assim, da Microsoft, lançando o iPhone. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso com calma.
No início dos anos 2000, embora a Apple tenha conseguido melhorar a sua participação no mercado de computadores, a Microsoft reinava absoluta naquele segmento. Foi lançado então os iPods. Os iPods substituindo o MP3. Quem é mais velho assim sabe que é MP3, sabe que é o iPod. Então, a Microsoft tentou correr atrás lançando o Zune. O Zune foi um fracasso completo. O Zune nunca deu tão certo quanto o iPod. Lançado em 2007, foi o iPhone. O iPhone, ele foi o sucessor do iPod. O iPod, ele servia para ouvir música. E o iPhone foi o primeiro smartphone da história. Principalmente, não, um dos primeiros. Vamos ser sinceros, vamos dar o braço a torcer, porque existia aí também o BlackBerry, existiam alguns outros smartphones. Mas o iPhone foi o primeiro a fazer sucesso. O iPhone foi o melhor construído até então. Tinha lá, já começou o início das telas touchscreen lá em 2007. Um dia desses, né, 2007, tivemos o primeiro smartphone. Hoje em dia a gente não consegue mais tirar eles da nossa vida, né? Mas até pouco tempo atrás, o smartphone era algo que não existia. Não existia. Hoje em dia é essencial para a vida de todo mundo. A Microsoft, mais uma vez, tentou responder e lançou o sistema operacional Windows Phone, com parceria lá também com a Motorola. Todo mundo lembra, eu espero, quem é mais velho também, eita, lembra do famoso Windows Phone que era utilizado em aparelhos da Motorola. Tínhamos lá alguns aparelhos que tinham lá o Windows 8, por assim dizer, que é transformado em um sistema mobile. Tanto é que o próprio Windows 8 foi desenvolvido na ideia de ser um sistema otimizado para mobile. Tranquilo? Então, o Windows Phone fracassou, vamos ser sinceros, se não existia até hoje. O Windows Phone fracassou, tivemos aí depois o Android, né? Quando a Google lançou o Android, tanto a Motorola quanto todas as outras empresas que não eram diretamente a Apple, começaram a trabalhar pura e exclusivamente com Android, ao invés de pagar o sistema operacional e usar o Windows Phone, que não foi tão bem absorvido pelo mercado. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. O Android meio que devorou o Windows Phone, comercialmente falando. Tivemos depois a morte do nosso grande gênio, Steve Jobs, gênio do marketing. O Jobs ele era um enorme, um fantástico marqueteiro. Ele sempre soube vender muito bem suas ideias. Você vê lá as palestras que ele dava para o lançamento de qualquer besteirinha. Então, tivemos a morte do Steve Jobs, que faleceu em decorrência a um câncer em 2011. Mas seu legado ainda vive, de certa forma, até hoje. E a Apple conseguiu manter o seu lugar no topo e hoje é considerada a empresa mais valiosa do mundo. Eu não sei se ainda é, mas até o momento que eu fiz esse slide, ela era. Tranquilo? Então vamos lá, só uma frase motivacional para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Essa frase é do Jobs. Você tem que agir e você tem que estar disposto a fracassar. Se você tem medo de fracassar, você não irá muito longe. Então, tente até dar certo e não tente para ver se dá certo. Você vai tentar até dar certo. E o fracasso é a parte mais importante do aprendizado. Dito isso, até a próxima aula e obrigado por assistir até aqui.